Olá pessoal, Matheus aqui e hoje nós vamos falar tudo sobre o rally, até onde os mercados devem subir, quais os ativos com melhor relação risco-retorno e, mais importante de tudo, quais as datas-chave para você ficar de olho se quiser aproveitar esse movimento dos mercados. E apenas para deixar claro, estamos falando do curto prazo nesse vídeo, um período até o começo aí de dezembro, quem sabe até o final do ano se as condições permitirem. Nada disso muda a tese de médio prazo desse canal, que é uma recessão nos Estados Unidos com queda brava no mercado imobiliário de lá e talvez até algum evento mais dramático como nós quase vimos acontecer com os fundos de pensão da Inglaterra. Eu sei que esse tipo de separação dos períodos pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, não é normal ter canais que separam os eventos de forma tão detalhada assim, ao invés disso o que se vê muito são linhas mais padronizadas, tem lá a casa de análise que é sempre otimista, como por exemplo a Fundstrat, que o mundo pode estar desabando, mas os caras da Fundstrat estarão lá caçando, quase até inventando indicadores para dizer que em pouco tempo tudo vai mudar e ficar às mil maravilhas. E tem também as casas permanentemente pessimistas, que de modo semelhante, elas vão aí mesmo quando as oportunidades estão pipocando nos mercados, elas vão continuar recomendando que se compre ouro, mesmo com o ativo performando mal durante uma guerra. Então, este canal não é nenhum dos dois. O objetivo desse canal nunca foi alimentar uma narrativa única, e sim alimentar os nossos bolsos. Então, se a expectativa é de um grande movimento para baixo, nós vamos falar disso. E se houver chances de alta, nós vamos analisar essas chances da alta da mesma maneira. E neste momento nós estamos vendo este rally acontecer com chances interessantes de se alongar, mas também com eventos muito importantes ao longo do caminho que podem derrubar todo esse movimento de uma hora para outra. Então, vamos entrar em todos os detalhes agora no vídeo. Recapitulando rapidamente, no vídeo da segunda-feira eu coloquei algumas informações de grande valor para quem buscava operar o rally. A primeira delas foi esse gráfico onde eu citei que o SP500 romperia essa resistência, muito provavelmente romperia essa resistência, e então haveria grandes chances do padrão se repetir, podendo levar o SP500 próximo de 4.000 pontos. Tem gente que acha que o investidor precisa escolher entre análise técnica ou análise fundamentalista, mas na realidade ambas são válidas, elas apenas lidam com horizontes de tempo diferentes. A análise técnica ela é excelente para explicar movimentos de curto prazo, enquanto os fundamentos tendem a se manifestar de forma mais relevante ao longo do médio e longo prazo. Outra informação muito relevante que foi colocada no vídeo de segunda-feira foi sobre o comportamento do Bitcoin. Eu destaquei que a moeda tinha se desprendido da correlação com a Nasdaq e estava agora correlacionada com o ouro. Historicamente, quando isso aconteceu, sempre foi em períodos que marcaram fundos ou que antecederam períodos de alta. E não deu outra, no dia seguinte ao vídeo nós vimos a moeda saltando para cima de forma relevante. Interessante destacar também que essa correlação do Bitcoin com o ouro está chamando a atenção até mesmo das casas de análise de finanças tradicionais. O Bank of America, por exemplo, soltou um relatório ressaltando isso e até algumas reportagens aí da mídia com viés pessimista se confessaram surpresas neste momento com o comportamento recente do Bitcoin, afirmando que este último período provou para todos que o Bitcoin é totalmente capaz de se manter sustentado mesmo quando tudo em volta está em chamas. Então o rally está agora em curso e nós vamos falar até onde ele pode chegar, porque existem aí algumas forças positivas no mercado fazendo os preços subirem. Isso daí deve se manter até o final do ano, mas também existem algumas datas muito perigosas ao longo do caminho que podem acabar repentinamente com todo este movimento, como por exemplo o dia 2 da semana que vem e o dia 10 da semana seguinte. É por isso que eu venho falando que este rally não é simples de se navegar, mas detalhando estes pontos, olhando todos estes dias aí que vão acontecer, nós teremos uma chance muito maior de sucesso. Beleza, pessoal? Então vamos começar com as forças positivas que estão alimentando o rally nesse momento. A SP500 atingiu o nível de compra dos CTAs de 3.795 pontos, que acredito que nesse momento já a maioria saiba quem são CTAs, certo? Mas se você não sabe, não se preocupe. Eu estou falando aqui dos operadores de tendência que operam no mercado por modelos quantitativos e não por fundamentos.
Como a liquidez está extremamente baixa nos mercados neste momento, eles têm sido muito relevantes. E o primeiro nível de compra deles, já citei, foi atingido e agora o próximo nível está em 3.950 para o SP500 e a forma como isso funciona é que para cada nível que é atingido, há um fluxo comprador relevante entrando no mercado. Conforme a análise do Goldman Sachs, há uma projeção de entrada de 14 bilhões de dólares por semana em fluxo comprador dos CTAs para o próximo mês de novembro. E para que esta projeção se torne realidade, basta apenas que não ocorram nenhum dos eventos contrários que eu vou citar já já. Outro fluxo comprador relevante é a recompra de ações das empresas, que está voltando agora que a temporada de balanço de outubro está quase completa. O dia 31, também conhecido como Halloween, marca a data oficial de retorno das operações de buyback segundo o Goldman Sachs. Segundo a mesa de buyback do banco, é estimado que esse ano alcance o maior nível de recompra já registrado na história, com um volume comprador de 270 bilhões até o final do ano. A mesa detalhou também que a parte mais significativa desse volume deve ocorrer em novembro, com um volume diário superando os 5 bi por dia. Não se preocupe se você não sabe o quão relevante é esse volume em termos de valores, eu te explico aqui, é muito relevante e na ausência dos eventos negativos que eu vou citar já já, pode fazer muita diferença. E por fim, nós temos aqui a sazonalidade, que eu já mostrei para vocês de duas formas distintas, uma geral e outra em específico para anos de eleição. Mostrei isso no vídeo de segunda porque os Estados Unidos também estão passando por uma eleição agora. Mas eis que existe ainda um terceiro ângulo para se olhar a sazonalidade e eu acho que é até mais interessante do que os outros dois. Dá uma olhada aqui neste gráfico, eu venho destacando que os grandes ganhos do mercado estão historicamente concentrados a partir de novembro e veja que neste estudo foi feita uma comparação entre o que aconteceria com o capital de investidor se ele escolhesse ficar no mercado apenas nos meses com melhor sazonalidade. Esse levantamento foi feito desde 1962, então são 60 anos de mercado, e a linha vermelha nós temos ali o retorno se a pessoa quisesse investir nos piores meses, que é o período entre maio e outubro. Se uma pessoa tivesse feito isso e investido apenas nos piores meses ao longo dos últimos 60 anos, ela teria ganhado incríveis 18%. E não é 18% ao ano, tá, pessoal? É 18% após 60 anos. Já se a pessoa tivesse investido apenas no melhor dos momentos, que é justamente entre novembro e abril, ela teria multiplicado o capital em 29 vezes. Então, historicamente, os meses entre novembro e abril são os mais positivos. Claro que existem exceções para isso e nada garante que este ano não será uma delas, mas é um vento favorável sem dúvida nenhuma. E agora vamos falar do que pode dar errado, quais são os eventos que podem acabar repentinamente com esse rally. E para explicar isso, precisamos primeiro reconhecer que todo esse bear market, toda essa queda que nós vimos até agora, ela foi gerada pelo Fed. Isso tudo foi o mercado antecipando os movimentos do Fed e não os mercados antecipando uma recessão. Aqui, por exemplo, está um estudo do Goldman Sachs, onde o banco busca quantificar aí justamente quanto do problema realmente já foi precificado. Veja que eles separaram os cenários em dois, o primeiro sendo moderadamente contracionista, com uma alta dos juros até 4,5%, e o segundo severamente contracionista, com alta dos juros até 5,4%. E segundo o banco, o preço do SP500 em 3.678 pontos, que era, a cotação do SP500 na data em que o estudo foi feito, hoje nós já estamos mais altos do que isso, nós estamos em 3.850, então estava bem mais baixo naquela data, e mesmo assim a conclusão foi que aquele preço mais baixo apenas refletia 43% do cenário, que é moderadamente contracionista. Já para o cenário severo, o cenário que prevê aí uma alta dos juros até 5,4%, aquele preço de 3.670 apenas incorporava 22% do problema. Além disso, o banco também fez um levantamento do impacto do desemprego sobre o resultado das empresas. Nós já falamos que o Fed tem como objetivo não declarado aumentar a taxa de desemprego justamente para poder conter a inflação.
Essa taxa está hoje em 13,5%, é uma mínima histórica, e segundo o Goldman Sachs, se ela subir para 5%, haveria uma queda de 6% na valoração das empresas e 20% nos retornos. Então não caia na tese de que o pior já foi precificado. Essa narrativa provavelmente vai se propagar muito se o rally continuar, mas na realidade os mercados têm apenas se movido em antecipação ao Fed. Os mercados ainda não refletem uma recessão e é por isso que a tese de médio prazo desse canal não se alterou. Neste momento nós estamos vendo as coisas começarem a cair. O mercado imobiliário dos Estados Unidos já está dando aí sinais fortes de contração, já se fala até em crash de 20% para o ano que vem. Essa temporada de balanços também mostrou uma piora das gigantes de tecnologia, com o Google parando de contratar, resultados abaixo do esperado, mas tudo ainda está no começo, isso só está começando. No setor de consumo, por exemplo, empresas como Coca-Cola, Sherwin-Williams, General Motors, elas revelaram que ainda não estão tendo problemas para repassar um aumento de custos para o consumidor. Isso provavelmente se deve àquela poupança que o consumidor americano juntou com os estímulos da época do Covid. Nós falamos sobre isso em outro vídeo e citamos inclusive que essa poupança está prestes a acabar. Esse gráfico aqui da Tier 1 Alpha mostra muito bem isso. A poupança já está praticamente no fim, então em termos de recessão nós estamos só começando a entrar nos efeitos realmente negativos de um período como esse. Até agora, o que nós testemunhamos foi o mercado antecipando o Fed. Então, como a materialização de um cenário recessivo ainda vai levar um tempo para acontecer, neste momento tudo ainda depende do Fed. O que o Fed irá fazer, como está a inflação, esse jogo todo que os inscritos desse canal já estão cansados de ver e que agora poderá estar entrando em seu capítulo final na semana que vem. Não que eu acredite que o Fed irá parar o aumento dos juros após o dia 2, tá, pessoal? Quando eu digo final, não é que ele vai parar de aumentar os juros, mas ele poderá ser o capítulo final se o Fed der sinais de que não irá ir além do que já está precificado pelos mercados. Então vamos falar sobre o Fed agora. Até recentemente, os membros do Fed têm agido praticamente em unissom. Até mesmo os membros mais brandos estavam destacando a necessidade de apertar a economia. Mas, recentemente, isso mudou. Atualmente, nós estamos vendo os discursos variar conforme os membros defendendo aí que está na hora de amansar para que haja tempo de sentir as consequências do que já foi feito. Vale lembrar que existe um atraso entre a data de aumento dos juros e a data em que isso é realmente sentido pela economia real, então os mais brandos estão defendendo uma pausa para descobrir qual o nível de estrago que o Fed já causou, porque do contrário há risco de exagerar no aperto e causar uma recessão ainda mais grave do que é necessário. Isso vai em linha com o relatório do Bank of America que eu mostrei para vocês no vídeo de segunda-feira, onde o Michael Hartnett diz que o Fed está petrificado com os efeitos da falta de liquidez. Então, é possível que quarta que vem o Fed dê sinais de que irá encerrar esse ciclo de apertos conforme a expectativa do mercado, que prevê que o último aperto será em março ou em maio, com a taxa aí por volta dos 4,5%. Vale lembrar também que novembro é o mês das eleições midterm nos Estados Unidos e o Fed gosta de se manter invisível nesses períodos e seguir o que já é esperado pelos mercados me parece uma estratégia boa nesse sentido. Se ele fizer isso, então este obstáculo deverá desaparecer do caminho do rally, mas não comemore vitória ainda, porque ainda existirão outros obstáculos pela frente. Dia 10, por exemplo, sairá a inflação CPI e se ela persistir em alta, tudo isso pode mudar. Além disso, não vamos nos esquecer que o medo do Fed, o motivo pelo qual ele talvez esteja mesmo petrificado, como disse o Michael Hartnett, é justamente a possibilidade de algo quebrar nas engrenagens do sistema financeiro americano. Parece que a cada novo bear market surge um instrumento financeiro exótico que até então era desconhecido, mas que quebra quando é colocado sob pressão. Na crise de 2008, nós vimos os CDS, os Credit Default Swaps, agora nós estamos vendo os LDIs dos fundos de pensão ingleses e se a gente for investigar, a gente vai descobrir diversos desses instrumentos permeando o sistema financeiro de cada país. E a verdade é que nós não sabemos exatamente o que está sendo colocado à prova neste momento. Então sempre existe o risco de algo desconhecido não aguentar a pressão e ceder.
Isso é impossível de se prever e a única coisa que se pode fazer é colocar stops nas operações para sair rapidinho se algo assim der errado. Então, pessoal, como vocês podem ver, operar esse rally se resume a enumerar os obstáculos que estão pela frente e estar preparado para sair do mercado rápido se algum desses obstáculos não puder ser removido. O primeiro deles será no dia 2 de novembro com a reunião do Fed, depois disso nós teremos o dia 10 com a inflação e daí para frente é um trabalho de monitorar e reavaliar as coisas, como eu sempre faço aqui nesse canal. E vale a pena destacar também a inflação de amanhã, dia 28. Eu não diria que ela é um obstáculo, porque a real barreira seria o posicionamento do Fed em favor de mais aumentos, mas é um dado que pode trazer estresse ao mercado, porque um número muito ruim certamente contribuirá para a decisão do Fed na quarta-feira que vem. Dependendo do nível de estresse, pode até trazer de volta oportunidades de entrada para quem quer apostar no rally, mas ainda não está posicionado. Eu mesmo entrei um pouco através do Bitcoin quando estava em 19.500, porque o suporte forte em 18.000 significa um stop curto e, portanto, uma melhor relação entre risco e retorno do que comprar a SPX ou a Nasdaq. Então, quem sabe, os números da inflação ou a ansiedade com o Fed tragam de volta esses patamares. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.